Avaliação de bacias de deflexões retroanalisadas pelo programa Beck Medina 2018. Para o bom funcionamento de um sistema de gerência de pavimentos, é necessário que se tenha um banco de dados com informações a respeito da estrutura do pavimento. E essas informações podem ser obtidas por meio de avaliação estrutural destrutiva ou não destrutiva. Essa última é vantajosa porque não é necessário interferir no fluxo de veículos que trafega pela via, e ela pode ser realizada por meio de equipamentos como o FWD, que é capaz de medir a condição deformada do pavimento. Essa condição é chamada de bacia deflectométrica. Quando se conhece o formato dessa bacia, é possível calcular os módulos de resiliência das camadas por meio do método iterativo de retroanálise, que pode ser aplicado com o uso de softwares como o Beck Medina, que utiliza a teoria das múltiplas camadas elásticas para calcular uma bacia teórica na tentativa de se aproximar da bacia medida em campo. Basta fornecer como dados de entrada os coeficientes de Poisson das camadas, um módulo de elasticidade inicial no processo iterativo, as espessuras das camadas e as condições de aderência entre elas. Ao final do processo, obtém-se os módulos de resiliência de cada camada. Os objetivos dessa pesquisa foram medir a sensibilidade dos resultados aos módulos de resiliência iniciais. Um segundo objetivo principal é avaliar a consistência dos módulos de resiliência calculados pelo programa. Para tanto, foram consideradas as bacias de deflexões medidas em 2 trechos da rodovia BR-153, cada subtrecho com uma estrutura diferente. O método da pesquisa foi dividido em 3 etapas. A primeira consistiu na seleção dos módulos de resiliência iniciais por meio de um teste de sensibilidade. Na segunda etapa, foram realizadas as retroanálises de 30 bacias e, por fim, na terceira, as bacias deflectométricas teóricas obtidas no Beck Medina foram testadas no software Wesleya. Os resultados: a partir do cálculo dos erros percentuais root mean square, foi verificado que os módulos finais calculados são pouco sensíveis aos módulos fornecidos no início do processo iterativo. Dessa forma, na segunda etapa, foram considerados os módulos de resiliência default do programa para calcular as 30 bacias teóricas. Dessas bacias, 21 apresentaram o erro root mean square menor do que 5 micrômetros. Por fim, na terceira etapa, foi verificado que com os módulos de resiliência obtidos no Beck Medina, o programa Wesleya apresentou aproximadamente as mesmas bacias deflectométricas como respostas estruturais. Concluindo a pesquisa, é possível dizer que apesar de 9 das 30 bacias analisadas não apresentarem um erro tolerável pelo programa, é preciso considerar que o pavimento analisado estava na iminência de ser restaurado, apresentando trincas e outros defeitos que, segundo a literatura, podem violar a teoria linear elástica. Outra observação importante é que no programa Beck Medina não é possível fornecer informações sobre uma possível camada rígida existente abaixo do subleito. Isso pode gerar valores incorretos de módulos de resiliência.